Homem-Aranha no ar com certeza vem chamando muita atenção nos últimos anos. Além dos quadrinhos, essa versão do Miranha ganhou destaque na animação Homem-Aranha no Aranhaverso, e esse ano também tá ganhando uma série live action na Prime Video, estrelado por Nicolas Cage. E é pensando nisso, né, que hoje aqui no canal nós vamos trazer aí a história completa aqui do personagem nos quadrinhos. Tudo que rolou nos principais quadrinhos e crossovers que essa versão aí do Miranha participou. Temos aqui então uma versão alternativa do Homem-Aranha, que se passa na Terra 90.214 da Marvel. Ele se chama Peter Benjamin Parker, e é um personagem tão inspirado nos filmes noir que tiveram muita fama aí na década de 30 e 40. E a sua primeira grande participação e desenvolvimento começou já com uma minissérie então solo dele lançada em 2009. E ela teve então 4 edições e se chamava, né, Homem-Aranha Noir. Bora então começar com um resumo então dessa primeira minissérie. O ano é 1973 e um grupo de policiais invade o escritório do Clarim Diário, após receber uma ligação de alguém dizendo ser JJ Jameson, afirmando que estava morrendo. Ao arrombarem a porta, encontram o Jameson sangrando em sua cadeira, enquanto o Miranha está agachado sobre ele, segurando uma arma. A polícia abre fogo contra o herói, que escapa saltando pela janela para a noite, embora seja atingido de raspão por alguns tiros. A história então volta no tempo, mostrando Jameson mandando seu repórter Ben Urich às ruas, para fotografar a pobreza crescente em Nova York. Em uma área tomada por barracos improvisados, Ben encontra May Parker fazendo um discurso político para moradores pobres. A May critica o governo dos Estados Unidos e defende ideias aí socialistas, pedindo que as pessoas reajam contra a desigualdade. Logo aparecem os executores, capangas criminosos que tentam silenciá-la. Quando o sobrinho dela, Peter Parker, tenta defendê-la, os criminosos também o atacam. E o Ben Urich consegue afastá-los ao ameaçar publicar foto deles no jornal. E o Ben, então, o fotógrafo ali, ajuda o Peter e a May a voltarem para casa, onde eles administram uma cozinha comunitária ali para os moradores de rua. Revoltado com as injustiças do mundo, o Peter acompanha o Ben até um bar chamado Gata Negra, comandado por Felicia Hardy. Esse lugar é frequentado pela elite corrupta da cidade. Inclusive, o prefeito da cidade está ali. Lá, o Peter acaba confrontando Norman Osborn, conhecido como o Duende, homem responsável pela morte do seu tio Ben. Ele tem 2 aliados ali, que são as versões do Kraven e do Abutre desse universo. Percebendo que o Peter não perdeu a sua esperança, mesmo após testemunhar tanta corrupção, o Ben o contrata como assistente fotógrafo do Clarim Diário. Juntos, então, eles começam a percorrer a cidade, registrando injustiças sociais e os horrores da Grande Depressão Americana. Porém, em vez de quebrar o espírito do Peter, tudo isso apenas aumenta sua raiva contra o sistema. E mais tarde, o Peter começa a desabafar e falar como é que foi a morte, então, do seu tio Ben. Que aqui nesse universo aqui, a gente tem o tio Ben, tá? O Ben Urich escuta tudo aquilo. Contudo, mais tarde, agora sozinho, o fotógrafo relembra o que aconteceu na verdade. O tio Ben foi brutalmente assassinado por um dos capangas do Duende, o canibal conhecido como Abutre. O Ben então revela algo ainda pior. Ele estava presente naquela noite, porque trabalhava junto aos homens do Duende na época. Alguns dias se passam. Peter e Ben Urich estão revelando fotos de um incêndio recente, num prédio, quando o Peter percebe que um dos capangas de Norman aparece nas imagens, ligando o Duende ao incêndio criminoso. Urich ignora a descoberta e responde com sarcasmo quando Peter menciona os ideais do seu falecido tio Ben, a já conhecida frase das responsabilidades. Urich vê o mundo com cinismo e que os corruptos sempre vencem. Mais tarde, o Peter vai até a casa do Ben para mostrar a repercussão da foto publicada no jornal, mas encontra o repórter completamente dopado, em um estado de torpor causado por drogas. Enquanto examina as seringas espalhadas pela casa, o telefone toca. O Peter atende e escuta uma denúncia anônima sobre homens do Duende descarregando artefatos antigos num pier à 1 da manhã. E o Peter, aí motivado muito pela vingança, vai até esse local. Durante o descarregamento, os capangas derrubam uma caixa que libera várias aranhas, e uma delas mata um dos capangas com uma mordida. Pouco depois, uma aranha desce por uma teia perto do rosto do Peter e o morde. Ele entra numa visão estranha, onde uma gigantesca aranha demoníaca lhe diz que sua mordida é fatal, apenas para pessoas de intenções malignas. Em seguida, o Peter desmaia. Quando ele acorda, ele percebe que está envolto em um casulo de teia pendurado nas vigas, e descobre que ganhou agilidade e habilidades sobre-humanas. No dia seguinte, o Ben Urich vai ao quartel-general do Osborn, para vender ao vilão a foto incriminadora, em troca de dinheiro e da garantia de que ela não será publicada. O Duende paga pela chantagem justamente quando Peter invade o local, usando uma pequena máscara improvisada
e usando roupas pretas. Peter derrota os guarda-costas de Osborn e confronta o criminoso, mas Norman permanece calmo e afirma que o Peter teria de matá-lo para realmente destruir o seu império. Nesse momento, o Peter reconhece aquela foto do incêndio e também o Ben-Urich lá fugindo do prédio. Ele abandona o Norman e corre atrás do repórter pelas ruas, revoltado com sua corrupção e dizendo que nunca mais quer vê-lo. Antes que a conversa continue, o Duende e seus homens saem atirando contra o Peter, que consegue escapar pulando uma cerca. Sentindo vergonha de si mesmo, Urich joga o dinheiro de volta para o Osborn e declara que nunca mais trabalhará para ele. Percebendo que o fotógrafo agora representa o perigo, o Duende decide silenciá-lo de vez. De volta para casa, o Urich liga para o JJ Jameson e conta que possuem provas ligando Norman Osborn a diversos crimes. O Jameson manda que ele permaneça escondido, até que ele mesmo vá buscar as fotos. Porém, quando chega à casa do Urich, o Jameson atira na cabeça do repórter, assim que a porta é aberta, matando-o instantaneamente. Depois disso, o Jameson liga para o Norman, confirmando que o problema foi resolvido. Enquanto isso, em sua própria casa, o Peter termina de costurar o antigo uniforme de piloto do seu tio Ben, num traje improvisado. Vestindo o uniforme pela primeira vez, ele assume oficialmente a identidade do Homem-Aranha e jura se vingar do Norman. E essa reviravolta aí do JJ, acho que poucos iriam imaginar. Mas será que ainda tem mais reviravoltas ainda nessa história? Peter decide que precisa da ajuda do Ben-Urich para parar o Duende. Então vai até a casa do jornalista. Ao chegar lá, porém, ele encontra o Urich morto e imediatamente chama a polícia. Mais tarde, enquanto caminha pela cidade tentando entender o que aconteceu, Peter é convidado a entrar no bar que vimos antes, o Gata Negra, para conversar com a Felícia. E ela diz lá uma dura verdade. Foi você que inspirou o Urich a fazer a coisa certa. E isso acabou matando ele. Em seguida, ela entrega ao Peter todos os arquivos secretos do fotógrafo, cheio de provas incriminadoras contra o Duende, que na verdade é Norman Osborn, além de documentos sobre toda a operação criminosa dele. Enquanto isso, em seu esconderijo, o Duende entra em fúria ao descobrir que alguém está com aqueles arquivos e ordena que a caçada seja intensificada imediatamente. E seguindo um conselho ali da Felícia, que era não confiar no Clarim e levar os arquivos para eles, o Peter começa a usar as informações desses arquivos para ir acabando com as operações então do Norman Osborn na cidade. Durante várias noites, ele invade depósitos, destrói carregamentos e desmonta esquemas criminosos ligados ao Osborn. Aos poucos, outros chefões do crime começam a perder a confiança na proteção do Duende e lhe dão um ultimato: acabar com o Homem-Aranha. E o nome do herói começa a ser conhecido pela população da cidade. Isso faz o Norman ficar ainda mais obcecado em descobrir quem está ajudando o vigilante. Em meio à sua paranoia, o executor Ox comenta que viu Peter Parker encontrando Felicia Hardy logo após a morte do Urich. E o Duende então toma sua decisão: sequestrar Peter e Felicia para arrancar deles todas as respostas. E algum tempo depois, o Homem-Aranha está lá lendo o Clarim e vendo todas as notícias falsas que o JJ faz aqui, e decide então em confrontar ele pessoalmente. Mas quando ele entra no escritório do editor, ele encontra o Jameson baleado e praticamente morto em sua cadeira. Com dificuldade para respirar, o Jameson murmura: o mestre dos disfarces, antes de morrer. Nesse exato momento, policiais invadem a sala. E aí voltamos para o começo da história. O Homem-Aranha escapa pela janela, levando apenas um tiro de raspão, mas percebe o quanto a sua vida ficou perigosamente fora de controle. Confuso sobre o assassinato de Jameson, o Peter volta aos arquivos de Urich em busca de respostas. Vasculhando os documentos sobre os executores de Osborn, ele finalmente encontra algo que chama sua atenção. Naquela noite, o Homem-Aranha invade um necrotério e examina o corpo daquele Jameson que morreu. Ao pressionar o rosto do cadáver, ele descobre a verdade chocante. Não era o Jameson que estava morto, mas sim Camaleão, o antigo executor de Osborn, mestre dos disfarces. Isso leva tanto o leitor quanto o Homem-Aranha a se perguntar onde está o verdadeiro Jameson então. A resposta surge em outra parte da cidade. O verdadeiro Jameson está preso dentro de uma cela improvisada pelo Norman. Pouco depois, o Duende traz a Felícia amordaçada e a joga na mesma jaula. Com um sorriso perturbador, ele comenta: agora só falta o nosso último convidado, o Peter. Enquanto isso, na casa do Peter, a tia May entra no quarto procurando pelo sobrinho. Sem que ela perceba, o Abutre está escondido no teto, pairando silenciosamente logo acima dela. E o Abutre, ele conhece, a tia May, a família ali dos Parker, porque ele que matou o tio Ben no passado. E antes que o Abutre possa fazer qualquer outra coisa, o Homem-Aranha invade o local
mandando que ele a solte. O vilão encara o Peter e pergunta o quão rápido o Homem-Aranha consegue se mover, querendo saber se ele seria rápido bastante para impedir que o pescoço da May fosse quebrado. O Peter percebe que provavelmente não conseguiria, e sem enxergar outra saída, o Peter saca sua pistola. A May implora para que ele não atire, mas o Peter dispara várias vezes e mata o Abutre. Horrorizada, a May diz que o Miranha matou o homem indefeso, e pergunta por que ele não usou suas teias em vez da arma. O Peter responde que o Abutre iria matá-lo, mas a May rebate dizendo que essa é sempre a desculpa dele. Ela afirma que os jornais estão certos sobre ele e que o Peter se acha acima da lei. Enquanto segura a arma, o Peter pensa que a May não entende que aquelas pessoas não seguem as regras. Mesmo assim, a May pede que ele entregue a pistola. O Peter apenas olha para ela, pede desculpas e vai embora, sem entregar a arma. E aqui deu pra ver que realmente esse Homem-Aranha vai ser diferente lá do Peter, né, que a gente conhece. E entre os arquivos do Urich que o Peter estava analisando, né, ele acaba achando então um local chamado Casa de Tortura. E é lá que ele vai então achando que vai estar o JJ Jameson lá. O Jameson aparece preso em uma jaula enquanto o Duende, seus homens e a Felícia observam a cena. A Felícia pergunta o que está acontecendo, e o Jameson comenta que ela parece ter visto um fantasma. Logo em seguida, o Norman revela que o Jameson foi assassinado horas antes pelo Homem-Aranha, e afirma que os seus informantes confirmaram isso. Desconfiada, a Felícia pergunta como o Norman sabe daquilo, insinuando que talvez o Homem-Aranha esteja trabalhando para ele. Ela o acusa de ter mandado o herói matar o Jameson, da mesma forma que o Jameson matou o Urich. Felícia então revela toda a verdade. Ela conta que estava com os arquivos do Urich no dia em que o Ben morreu, e que o próprio Ben pediu para que ela levasse os documentos. Felícia testemunhou o Jameson atirando nele assim que abriu a porta. Depois disso, ela conseguiu escapar pela saída de incêndio, e foi atrás do Jameson na primeira oportunidade. E ela afirma que não contatou ninguém para fazer o trabalho sujo, e que matou o Jameson com as próprias mãos. E aí o Norman fica mega irritado, porque aí ele diz que, ok, aquele Jameson que morreu, que era o Camaleão, era o meio-irmão dele. Então ele acaba de descobrir isso com a Felícia, confessando aí que matou o Jameson, que na verdade não era o Jameson. Mesmo dizendo valorizar sua relação com Felícia, Norman deixa claro que não pode deixar aquilo impune. Felícia então dá um tapa no rosto dele e manda que ele não encoste nela. A pele do Norman começa a rachar, enquanto ele diz que queria resolver aquilo de uma forma rápida e sem dor, mas que a Felícia sempre encontra um jeito de irritá-lo. Nesse instante, o Homem-Aranha surge do teto, dizendo que infelizmente o Abutre não poderá acompanhá-los. O Kraven imediatamente aponta para o Peter e declara que ele é seu alvo. Um dos capangas ordena que todos matem o Homem-Aranha, mas o Peter reage rapidamente, prendendo-o com suas teias enquanto desvia dos tiros. O Kraven tenta acertá-lo, mas acaba matando o próprio macaco sem querer. Furioso, o Kraven promete vingança. Porém, o Peter o golpeia violentamente com um cano de metal. Enquanto isso, Norman segura a Felícia pelo braço e puxa uma alavanca, anunciando que chegou a hora da alimentação. A grade de uma jaula que estava ali começa a subir, revelando um tigre branco prestes a atacar o Jameson. E aí vai sobrar para o Homem-Aranha ter que salvar aí o JJ. O Homem-Aranha se joga na frente do animal. Ele segura sua mandíbula e cobre o tigre inteiro com teias, até deixá-lo completamente imóvel. Norman então começa a descer para os esgotos, puxando a Felícia junto, e avisa que se o Homem-Aranha continuar seguindo-os, ela morrerá. O Kraven se levanta tentando falar alguma coisa, mas a sua voz está irreconhecível. Em seguida, o Homem-Aranha o chuta contra a vitrine das aranhas. O vidro explode, e as aranhas avançam sobre o Kraven e começam a devorá-lo vivo. Norman e Felícia seguem pelos túneis do esgoto, enquanto a Felícia afirma que ele acabou e que agora é um homem morto. Então, o Homem-Aranha aparece atrás deles. O Peter derruba o Duende no chão e manda a Felícia correr enquanto ainda pode. O Peter segura o Norman pelo pescoço e aqui é o momento em que os dois tentam revelar a face um do outro. O Norman arranca a máscara do Homem-Aranha e o Peter faz o mesmo em seguida e vê o rosto do Norman de verdade. Ao perceber quem o Peter é, Norman o chama de moleque do Urich. O Peter encara o rosto deformado do Norman e comenta que agora entende por que o chamam de Duende. Os dois começam a lutar pela arma, enquanto Norman revela que passou a vida inteira sendo humilhado por aquele apelido. Porém, agora as pessoas falam o nome Duende com respeito. Norman encara o Peter diretamente e diz que consegue enxergar o ódio nos olhos dele, incentivando o garoto a puxar o gatilho da arma. O Peter então se lembra de Urich, do tio Ben e da tia May. No último instante, ele abaixa a arma. O Peter responde que matar Norman seria fácil demais, e afirma que ele vai enfrentar o julgamento. O Duende sorri e diz que o Peter desperdiçou sua chance. Parece então que o Norman vai acabar sendo preso. Só que o que ele não contava era que o Kraven ainda não estava morto. De repente, o Kraven reaparece completamente coberto de aranhas. O Norman entra em pânico e manda que ele se afaste, mas o Kraven continua avançando até agarrar o Duende e cai junto com ele nas águas do esgoto. E a corrente leva os dois embora. 2 meses depois, Felícia aparece cercada aqui por gatos enquanto lê o jornal.
Graças aos arquivos de Urich, vários policiais e políticos corruptos acabaram presos. Então, Homem-Aranha entra pela janela. Felícia pergunta o que o Peter faz ali, e ele responde que não consegue tirar da cabeça o que o Duende falou sobre ela e Ben. Felícia admite que deixou o Ben por causa do Duende, mas diz que aquilo é complicado e não é da conta dele. Peter então entrega um envelope para ela, explicando que encontrou aquilo entre as coisas do Ben, e acreditava que deveria ficar com ela. Felícia abre o envelope e encontra uma foto dela e do Urich. Os dois estão felizes. O inverno finalmente termina. Norman e seus aliados estão mortos ou presos. E Jameson volta a espalhar discursos sobre liberdade e igualdade pelos jornais da cidade. Tia May continua lutando pelas pessoas comuns. E ela sabe que monstros ainda existem, porque sempre existirão. Mas também acredita que sempre haverá pessoas boas. E no final das contas, os bons sempre vencem. E essa então aí é a primeira minissérie do Miranha no Ar, que é uma HQ introdutória até legal e estabelece bem o universo dele, né? E aí, já no mesmo ano, né, essa minissérie teve uma sequência, chamada Homem-Aranha no Ar, Olhos Sem Rosto. E já vamos começar com o resumo dela agora. A história se passa alguns meses após o fim da anterior, e cumpre a promessa deixada no final da última aventura, de explorar os nazistas e um tal de Dr. Octavius que é citado. A HQ começa com um informante morto sendo jogado aos pés de alguns agentes federais do prédio do governo. O cadáver tinha dinheiro enfiado na boca, pagamento pelas informações que forneceu. E quem conduz a cena do crime é uma versão masculina da Jean DeWolf. Quem agora parece ser o grande chefão do crime é o Mestre do Crime, que é um vilão aí meio série B do Homem-Aranha. Nessa versão, ele se torna um novo chefão do crime de Nova York, após a queda do Duende Verde da história anterior. O seu principal capanga é o Sandman, um homem monstruosamente forte, cuja pele parece granito. O Peter continua sua vida de combate ao crime, e agora ele tem uma relação íntima com a Felícia. Mas é naquelas, né? Porque na manhã seguinte, ela já o expulsa melancolicamente, dizendo que ele deveria encontrar uma boa garota para casar e construir uma vida normal. Logo depois, olha só, aparece Mary Jane Watson, numa referência divertida ao triângulo amoroso clássico que acontece nas revistas do Miranha. E aqui ela trabalha lá na cozinha comunitária da Tia May. Enquanto isso aí, vemos pela primeira vez aqui a versão noir, né, do Robbie Robertson. Em vez de trabalhar no Clarim Diário, o Robbie atua num jornal ativista. Robbie e seu pai, Carver, são amigos próximos da família Parker. Robbie demonstra frustração porque o seu jornal só recebe permissão para cobrir o mínimo possível de notícias relevantes. Grande parte disso vem de sua obsessão com o Dr. Octopus. O Robbie até tentou entrevistá-lo em seu novo laboratório na Ilha Ellis, mas foi ignorado. Então, ele convence o Peter a persuadir o Clarim a fazer uma matéria sobre o Octavius. Curiosamente, o cientista passa a ter bastante tempo para a imprensa quando um jornal aí, digamos, normal, demonstra interesse. O Peter leva o Robbie consigo ao laboratório da Ilha Ellis. Lá, eles conhecem primeiro o Kurt Connors, que continua parecido com a sua versão tradicional, inclusive ainda sem um braço. Depois, eles encontram o Octavius no ar, muito diferente da versão que estamos acostumados. Ele cresceu numa região da África nessa época que tinha sido colonizada por alemães. Aí você já consegue ver que vai ter coisa aí, né? Ele nasceu com um problema congênito nas pernas e passou a vida numa cadeira de rodas. A sua família possuía minas de cobre e uma enorme plantação administrada por trabalhadores nativos, que o Otto enxergava como preguiçosos e degenerados. Otto então mergulhou na ciência, e o ressentimento por não poder viver normalmente o levou a criar sua horrível cadeira mecânica, repleta de braços metálicos, e a desenvolver experimentos focados no cérebro humano. Durante a visita, ele mostra a Peter e o Robbie experiências realizadas em macacos. O Robbie fica horrorizado, mas o Peter inicialmente minimiza, dizendo que, olha, ele faz isso com animais. Mas logo nós descobrimos que o Robbie tem motivos muito mais sérios para investigar o Octavius. Diversas pessoas negras estavam desaparecendo nas ruas de Nova York, e o Octavius vem sequestrando essas vítimas para realizar cirurgias cerebrais grotescas. E o seu objetivo é criar o escravo perfeito, alguém sem vontade própria, incapaz de resistir, mas ainda inteligente o suficiente para obedecer ordens e executar tarefas simples. Talvez aqui a gente tenha a versão mais vilanesca do Dr. Octopus já criada. Duvido alguém superar isso. E para realizar esses experimentos, o Octavius recebeu apoio de um grupo nazista, chamado Amigos da Alemanha, uma organização que tenta infiltrar ideologias nazistas na política americana. Um senador chamado Joseph Ansel financia tudo, fornecendo laboratório, recursos e cobaias humanas. O mestre do crime também está relacionado a ele, porém é basicamente um fantoche. O Ansel o considera um idiota descartável e eventualmente decide eliminá-lo. Ainda assim, o criminoso começa a acreditar no próprio poder
e tenta tomar tudo que antes pertenceu ao Duende, incluindo a Felícia. O Homem-Aranha aos poucos começa a desvendar esse quebra-cabeça e acaba topando com esse novo mafioso e acaba apanhando feio do Sandman. Os agentes do Jim salvam o herói a tempo, fazendo os mafiosos recuarem e ele deixar o Miranha sair dali na surdina, revelando que eles trabalham juntos ocasionalmente. O Peter vai até o apartamento da Felícia ferido. Ela limpa seus machucados e deixa ele dormir ali, mas novamente o manda embora na manhã seguinte. É de fato aí um relacionamento bem complicado desses dois. Mais tarde, o mestre do crime aparece no apartamento da Felícia, já que ele vinha visitando ela de vez em quando, e encontra toalhas ensanguentadas e marcas de sangue na varanda. Ele percebe imediatamente que o Peter esteve ali. Furioso, ele agride a Felícia violentamente, jogando-a contra o espelho e quebra o vidro. Então, pega um caco e ataca brutalmente ela, acreditando tê-la matado. Mesmo gravemente ferida, a Felícia consegue ligar para a polícia e revelar a verdade sobre o laboratório secreto na Ilha Alice. Isso leva ao confronto final dessa minissérie. O Ansel decide apagar todas as evidências antes que a conspiração seja descoberta. O mestre do crime invade o laboratório para destruí-lo, enquanto Peter procura o Robbie, que desapareceu durante sua investigação. Peter o encontra preso no laboratório e descobre que ele já foi lobotomizado por Octavius com uma broca diretamente no cérebro. Robbie perde completamente sua força de vontade. Enquanto o Homem-Aranha tenta ajudar os prisioneiros a escapar, o mestre do crime usa o Robbie como refém e ameaça matá-lo, caso Peter não recue. Porém, ele também admite ter atacado a Felícia. Aí ele fez uma besteira dupla. Primeiro falando isso que ele matou a Felícia pro Peter, né, que vai deixar ele muito raivoso. E também porque ele vinha insultando bastante o Otto, né, falando da aparência física dele e tudo mais. Então ele consegue irritar os dois. O Octavius, cansado do comportamento arrogante do mestre do crime e irritado por ele ter insultado o Peter anteriormente, decide se voltar contra ele. Então utiliza os seus braços mecânicos para massacrá-lo da mesma maneira brutal com que ele costumava mutilar suas vítimas. Mais uma vez, uma história do Homem-Aranha que termina com o Peter observando outro vilão matando o principal antagonista. Depois disso, o Peter tenta matar o Octavius, destruindo sua cadeira, mas o Jim DeWolf o impede ao revelar que a Felícia estava viva na verdade. No final da HQ, o Robbie retorna para casa, mas todos descobrem que Octavius não será punido pelos crimes que cometeu. Em vez disso, ele será extraditado para a Alemanha. O Peter fica completamente desencantado com a injustiça da situação, prevendo uma onda de maldade prestes a engolir o mundo. Ah, ele mal sabe. Mas quando Octavius chega à Alemanha, ele encontra o alto comando lá do governo alemão nazista. Só que eles não demonstram interesse nele por causa das deformidades físicas do Otto. Uma ironia cruel considerando toda a ideologia que ele ajudou a apoiar. Também descobrimos que a Felícia passa a usar uma máscara de gato para esconder as cicatrizes deixadas pelo ataque do mestre do crime. Então o título Olhos Sem Face acaba fazendo sentido aqui no final. E assim se encerra então essa segunda minissérie aí do Miranha. E aí algo realmente de impactante foi acontecer só anos depois, em 2014 e 2015, quando começou aí um grande crossover nas revistas do Homem-Aranha, porque estava se iniciando então aí a saga do Aranha-Verso. Na HQ de 2014, A Beira do Aranha-Verso, número 1, voltamos à Terra Noir e vemos Peter Parker, sua tia May Parker e Mary Jane Watson visitando a Feira Mundial de Nova York. Lá eles discutem se deveriam assistir à exibição de Salvador Dalí ou ir assistir ao espetáculo do Mago Mistério. E eles acabam escolhendo então a apresentação do Mistério. Enquanto isso, Peter reflete sobre o distanciamento crescente entre ele e Mary Jane, que agora já é seu novo interesse romântico. Durante o show do Mistério, o sentido aranha do Peter dispara, mas ele decide ignorá-lo. Depois da apresentação, os três conversam sobre como o Mistério conseguiu realizar a sua fuga ilusória. Mais tarde na história, enquanto o Homem-Aranha vai enfrentar então o Mistério, ele é atacado por Karm, que é basicamente aqui o vilão dessa saga do Aranha-Verso, e que quer matar todos os Miranhas do multiverso. Mas ele acaba sendo salvo pela chegada oportuna do Homem-Aranha Superior, que os leva para o ano então de 2099. É lá que então o Homem-Aranha Superior então atualiza o Peter Noir sobre os acontecimentos que estavam rolando na saga. Basicamente aqui a gente teve só uma HQ com uma aventura focada ali no Homem-Aranha Noir, um contexto ali da terra dele, mostrando o mistério e tal, uma briguinha do Homem-Aranha, quando do nada vem esses eventos então da saga do Aranha-Verso e eles puxam então o Homem-Aranha Noir da terra dele. A partir daí, na saga, então, o Homem-Aranha Noir, ele vira parte, então, do exército ali do Homem-Aranha Superior e fica vivendo na Terra 928, onde os outros Miranhas desse exército, eles ficam apostos ali para ir ajudar outros Miranhas. O Homem-Aranha Noir e o Miranha de 6 braços são enviados para uma dimensão onde o Peter havia entrado num coma, após ser picado pela aranha radioativa. Ao chegarem para recrutar esse Miranha,
eles percebem que os herdeiros, que são os aliados do vilão da saga, eles estão indo atrás dele, mesmo naquele estado. O Homem-Aranha de 6 braços então criou uma cura semelhante ao experimento que originalmente lhe deu os braços extras, tentando salvar esse Peter. Porém, antes que o antídoto fique pronto, o Peter se transforma num Homem-Aranha monstruoso e irracional, atacando o Tio Ben e a Tia May dessa terra. O Homem-Aranha no ar consegue contê-lo e, finalmente, o Homem-Aranha de 6 braços aplica o soro que cura o Peter aí dessa transformação. A última aparição do Noir nessa saga é na revista da Mulher-Aranha. A Silk rouba o dispositivo dos portais do Homem-Aranha 616, pretendendo corrigir as mortes que ela causou na saga, e abre um portal enquanto atrai a atenção dos herdeiros. A Mulher-Aranha se voluntaria para seguir a Silk, enquanto o Homem-Aranha Superior envia o Noir para acompanhá-las. Ele então e essas duas viajam para uma realidade desconhecida, onde estavam sendo caçadas por Briggs e Bora, dois daqueles herdeiros. O que acontece é que o Homem-Aranha Noir fica ferido durante uma batalha, e o trio escapa para a Terra do Noir para permitir que ele se recuperasse dos ferimentos. Elas deixam o Peter aos cuidados da Felícia, que aqui tá na continuidade, com aquela máscara que a gente viu antes de seguir então para a próxima missão. E assim, durante então essa saga do Aranhaverso que aconteceu, é basicamente esses os grandes acontecimentos aí pro Noir, que acaba ficando ferido aí nessa missão, e ele depois fica se recuperando na terra dele até o final da saga. É basicamente isso. Daí, então, agora a gente pula pro outro grande evento que é rolar crossover aí nas revistas do Miranha, que acontece em 2018, que é chamado, então, de Aranha-Geddon. E como ele envolve, então, várias versões aí do Miranha, o Noir tá entre elas. Só que já no comecinho dessa saga tem algo bem impactante que acontece com ele. O Homem-Aranha Noir se juntou aos Guerreiros da Teia e ajuda a lutar contra as versões alternativas de alguns vilões. O Peter Noir foi abordado pelo Homem-Aranha UK depois de descobrir recentemente que a tecnologia de clonagem dos herdeiros estava sendo usada na Terra 616. Os Guerreiros da Teia confrontam o responsável, que é o Octopus Superior, que tentava usar a tecnologia para se tornar imortal. Durante a luta que se seguiu, os herdeiros conseguem transferir suas consciências da prisão na Terra 3145 para novos corpos criados nos tanques de clonagem do Octopus. O Homem-Aranha Noir salta sobre os tanques para destruí-los, mas Morlun sai de um desses tanques. Ele agarra o Noir e começa a absorver sua energia. Em uma tentativa de derrotar o Morlun, o Peter dispara uma granada equipada no seu cinto para provocar uma explosão, sacrificando a sua própria vida no processo. Porém, infelizmente, o Morlun sobreviveu e consumiu a essência restante do Peter. Sim, essa saga já começa desse jeito aí, já tem como uma primeira baixa o Noir e morre aí no começo da saga. E ele realmente permaneceu morto durante toda a saga. Só lá no finalzinho, então, com a segunda então derrota definitiva dos herdeiros, a Spider-Gwen visita a realidade natal do Peter Noir, para informar a Tia May, a Mary Jane e a Felícia, lá que a gente acompanhou naquelas primeiras minisséries, sobre a morte dele. Contudo, não fiquem tristes aí pelo Miranha Noir, porque na segunda saga, chamada aí de Aranhaverso, que aconteceu entre 2019 e 2020, sabe quem que acaba voltando? O Homem-Aranha Noir. Na quinta edição dessa saga, o Noir magicamente acaba voltando à vida. Isso porque eles estavam preparando aí uma nova minissérie que ia sair um quadrinho do Homem-Aranha Noir. E também porque essa saga começa a envolver Totem-Aranha, Divindade-Aranha, aí realmente é um prato cheio para poder reviver personagem. Depois então de ter morrido, o Peter Noir foi ressuscitado pela mesma Divindade-Aranha que lhe concedeu os seus poderes. Lembra lá da primeira minissérie? Afirmando que o seu serviço ainda não havia terminado. Ele acorda em Nova York da sua realidade natal, pendurado de cabeça para baixo num casulo, exatamente quando recebeu seus poderes pela primeira vez. Algum tempo depois de continuar então suas aventuras como vigilante, ele é encontrado pelo Miles Morales, que veio à realidade do Peter para pegar o mesmo ídolo-aranha que lhe deu os poderes, na esperança de que ele pudesse curar a teia da vida e do destino. E isso é papo da saga que estava rolando. Após enfrentarem alguns nazistas e recuperarem a estátua-aranha da Madame Swarm, o Miles avisa o Peter de que, ao usar a estátua para reparar a teia, talvez ele não pudesse mais ser ressuscitado caso morresse novamente. O Peter o tranquiliza, dizendo que não queria tratamento especial, já que é assim que funcionava para todo mundo. E aí, como eu falei, essa é a única participação dele nessa saga aí do Aranhaverso que teve essa segunda saga. Ele acabou sendo ressuscitado, então, para ele poder então ter a sua terceira minissérie então que ia ser lançada. Olha só, o título é muito criativo, é Homem-Aranha Noir. Só que aí é a terceira minissérie então, e agora lançada em 2020. Bora então começar o resumo dessa minissérie solo. É 1939, e o mundo está à beira do caos enquanto a sombra da guerra começa a se aproximar. Antes mesmo do Miranha Noir conseguir aproveitar aqui o seu café da manhã, tiros ecoam da rua. Pegando a sua arma, ele entra imediatamente em ação. Ele usa suas teias para desarmar os capangas.
Quando o veículo perde o controle, Peter atira em um dos pneus, fazendo o carro girar e bater violentamente contra um poste, lançando os ladrões para fora. Enquanto espera a polícia chegar, Peter vê surgir ninguém menos que JJ Jameson, atrás de uma nova manchete. O Jameson comenta que houve um crime no bar Gata Negra. Graças a uma generosa doação ao distrito policial, o Jameson consegue acesso à cena do crime antes que ela seja limpa, e o Peter entra junto com ele no bar destruído. Entre os copos espalhados pelo chão, o Peter reconhece Holly Babson, uma garçonete conhecida por se meter em problemas, e que também trabalhava como informante da polícia. Porém, o que realmente prende sua atenção é o objeto em sua mão, um broche estranho em forma de besouro. E essa primeira pista aí que vai dar todo, o início para essa história de aventura do Peter no ar. Seguindo pistas sobre a origem da pedra, o Peter chega até a doutora Uma Bergman. Durante a conversa surge uma revelação surpreendente. Uma explica que Holly Babson, na verdade, era sua irmã Helga, vivendo sob uma identidade falsa. Diante da gravidade da situação e dos segredos envolvendo a Pedra Cigarra, que era o nome lá do broche, a Uma pede que o Peter a acompanhe até a Europa para continuar investigando. No começo, Peter rejeita a ideia. Deixar Nova York para seguir uma pista internacional não parece algo que ele queira fazer. Ainda assim, pressionado pelas circunstâncias e pelas perguntas sem respostas, ele acaba concordando. Até porque antes o Peter vai até a casa da tia May tentar organizar os pensamentos e encontra a Mary Jane. Porém, percebe que há alguém atrás dela. Um clarão explode diante deles. Furiosa, a MJ começa a bater no suposto fotógrafo, enquanto Peter vê dois capangas fugindo. Tomado pela raiva, ele dispara teias e derruba os homens. A MJ percebe que aqueles homens não são fotógrafos do Clarim. O Peter então reconhece um deles. Ele estava no clube da Gata Negra. Naquele instante, o Peter entende que não se trata apenas de jornalistas. Alguém está seguindo seus passos. E na manhã seguinte, então, o Peter encontra Uma e eles vão seguir, então, essa pista. Ela entrega também para o Peter um dossiê sobre aquela pedra e diz que quer descobrir quem matou sua irmã. Os dois viajam primeiro para Londres, mas a situação rapidamente sai do controle quando a Pedra Cigarra é roubada. Enquanto tentam descobrir quem está por trás do roubo, um casal diplomático que eles encontram numa festa ajuda a organizar a próxima etapa da viagem até Berlim. Seguindo a pista, Peter e Uma vão para a Sicília, onde encontram Harry, uma mecânica que trabalha em aviões. Assim que revelam o motivo da visita, soldados aparecem atirando contra eles. Peter usa suas teias para travar o volante do carro inimigo, fazendo o veículo capotar enquanto o trio consegue levantar voo rumo a Berlim. Ao chegarem na cidade, a investigação aponta para o Museu Neos. Porém, o lugar se transforma rapidamente em uma armadilha, quando o Electro aparece e inicia um ataque violento. Peter e Uma só conseguem escapar desse vilão graças à intervenção de Byron Ironside, um agente americano que surge no momento crítico e consegue salvá-los. E após esse confronto com Electro, o Byron entrega então uma nova direção para eles seguirem nesse mistério, que é Istambul, na Turquia. A Harry volta aos controles da aeronave e leva o Peter e Uma até a cidade turca. Ao chegarem, eles encontram mais um aliado misterioso na missão, uma agente conhecida apenas pelo codinome Checkpoint Vermelho. Os quatro seguem até Uruk, na antiga Babilônia, acreditando estar mais perto da verdade por trás da Pedra Cigarra. No entanto, a missão toma um rumo perigoso, quando Uma revela estar trabalhando aí do lado dos alemães. Ao mesmo tempo, a Harry também revela sua verdadeira identidade. Ela é, na verdade, Huri, integrante das Dora Milaje de Wakanda. Cercados então por uma emboscada inimiga, Peter, Huri e a Red conseguem escapar graças à ajuda de Byron e avançam juntos até o templo de Inanna, local onde o cristal M'Kraan está escondido. Aí você vai me perguntar o que é esse tal desse cristal aí que eu acabei de falar. A Huri conta que na sua terra natal, Wakanda, é um verdadeiro paraíso, mas que como todo paraíso precisa permanecer escondido. Porém, ela revela que existe algo ainda mais poderoso naquele lugar, algo que não vem de Wakanda, nem mesmo da Terra, mas de uma estrela antiga localizada em outra dimensão. Segundo ela, as Dora Milaje juraram proteger aquilo com as próprias vidas. Exatamente por isso que o seu rei a enviou até ali. Ela então revela o nome do artefato, o cristal M'Kraan. Ela continua falando que, segundo as lendas, o cristal possui poder suficiente para destruir todo o universo conhecido. Dentro do templo, o grupo enfrenta uma gigantesca criatura em forma de cigarra, antes de ser atacado novamente por Electro. Durante o confronto, a Pedra da Cigarra é usada para abrir caminho até a Tumba do Céu, revelando uma passagem direta para o submundo. A energia liberada pela pedra em proximidade ao cristal M'Kraan transforma temporariamente o Peter e a Huri em versões monstruosas com características aracnídeas.
embora o efeito desapareça depois rapidamente. Então todo esse rolê, na verdade, da pedra era para chegar até esse cristal aí poderoso que dá poder infinitos aí a quem conseguir controlar ele. E é dentro desse templo que a Uma ali, que já tinha traído, né, o Miranha e o resto ali, ela revela então a sua verdadeira identidade. Que ela não é apenas uma cientista, mas a própria deusa Inanna, em forma humana. E eles estão no templo dela. Usando seu poder, ela convoca 5 inimigos mortos do passado do Peter. O Homem-Areia, Camaleão, Duende Verde, Kraven e o Abutre. Ao lado do Electro, ele cerca o grupo do Peter em uma batalha desesperadora. O Homem-Aranha no ar luta contra todas ao mesmo tempo, mas acaba sendo derrotado quando o Electro lança ele e Yuri diretamente para o submundo. Nas profundezas daquele reino sombrio, o Peter tem uma visão do Tio Ben, antes de encontrar alguém que jamais esperava ver novamente ali, Holly Babson. A revelação muda tudo. A Holly realmente era irmã de Inanna, mas também ela era a rainha do submundo, além de ser a mesma divindade aranha responsável por conceder os poderes do Peter e trazê-lo de volta à vida, anteriormente, através da ligação dela com a grande teia da vida e do destino. Rapidamente essa história ela vai mudando muito de escala. Agora que realmente a gente está tratando de divindades e tretas familiares entre essas divindades. Essa divindade aranha revela que a Pedra da Cigarra é a chave para destruir o Cristal M'Kraan. Com isso, o Peter retorna ao mundo dos vivos decidido a impedir os planos de Inanna. Aproveitando uma abertura, ele toma a Pedra da Cigarra e a conecta ao cristal, enfraquecendo sua estrutura. Em seguida, faz um disparo certeiro que destrói os 2 artefatos de uma vez só. A explosão de energia também destrói a forma mortal de Inanna. Pouco depois, Peter, Rudy e a Red são retirados daquele templo da Babilônia por Byron. Depois de atravessar deuses antigos, mortos retornando à vida e uma viagem até o próprio submundo, o Peter Parker sobrevive mais uma vez a um dos capítulos mais sobrenaturais e perigosos da sua trajetória como Homem-Aranha no ar. Bom, e essa aí então foi outra minissérie aí do Homem-Aranha no ar, e essa aí realmente tem muito mais riscos e coisas sobrenaturais do que a gente já tinha visto antes, né? E bem, depois dessa minissérie, você já sabe, né, tem aquela coisa dos eventos crossovers nos quadrinhos, e que o Homem-Aranha no ar participa. E dessa vez foi do arco, então, Fim do Aranhaverso de 2022. E no começo dessa saga tem outra coisa bem significativa que acontece e que envolve o Homem-Aranha no ar. Acontece que em algum momento o Peter no ar é picado por uma das vespas-aranhas da vilã Chatra e acaba se tornando um capanga dela. Chatra então envia para a Terra 616 com a missão de atacar o escolhido dos Totens Aranha, além de todos os outros miranhas presentes. Enquanto todos estão ocupados lutando contra o Molon, o Peter aproveita a distração para apunhalar Jessica Drew, a Mulher-Aranha, com uma adaga mística. O golpe a separa da teia da vida e do destino, apagando ela completamente da existência. O Noir então revela sua forma transformada e impõe um ultimato aos outros heróis. Eles devem se juntar aos Totem Vespa ou serem cortados da teia. Em seguida, ele declara que havia mentido antes, quando ele disse que eles estavam sem amigos. Ele até revela depois que tem outros aliados que se transformaram em capangas da Chatra. Mas enfim, no decorrer da saga, ele perde menos importância e serve então apenas como esse servo da Chatra. E no final, quando ela é derrotada, o Noir se livra da influência dela e a Mulher-Aranha também volta à vida. Pelo menos o Miranha no ar não morreu dessa vez aí no evento crossover do Homem-Aranha. Depois disso, o Homem-Aranha no ar só teve uma breve participação numa HQ menor, que foi em 2024, que é a chamada então Sociedade Aranha. Ele é convidado a se juntar à Sociedade Aranha e passa a seguir para a base sempre que é chamado pela Madame Teia, assim como outros membros também. O que acontece aí é que uma parte aí desses miranhas que fazem parte dessa sociedade, eles são pegos de surpresa por uma equipe inimiga chamada Esquadrão Sinistro. Ele está entre os que são capturados, mas no finalzinho dessa minissérie ele volta a lutar ao lado da sociedade quando o grupo que sobreviveu lá consegue salvar os outros miranhas. E agora, galera, a gente chega aí na última etapa aqui desse vídeo, que nós temos aí o último grande evento significativo aí do Miranha no ar nos quadrinhos, que foi novamente então uma minissérie que foi lançada, né, ano passado, em 2025 então, e assim ó, o título realmente é algo revolucionário para o que vocês já viram aqui, né, nesse vídeo, porque essa minissérie se chama Homem-Aranha no ar. Olha só que surpresa. E aqui a gente tem uma nova equipe criativa aí usando esse universo do personagem. A história começa com o Homem-Aranha no ar refletindo sobre a saúde debilitada da sua tia May, a perda do seu emprego como repórter e o caminho que o levou a virar um detetive particular. Seu primeiro grande confronto surge quando a gangue do Escorpião arma uma emboscada num cais. Do outro lado da cerca, algumas crianças observam fascinadas aquela figura do herói. Quando a polícia finalmente chega, os membros da gangue do Escorpião
já estão derrotados e pendurados em teias. O Homem-Aranha no ar desaparece nas sombras, deixando os garotos admirados e os policiais sem entender o que aconteceu. Aí, no dia seguinte, a história mostra a dura realidade aqui que o nosso Peter está vivendo. O seu escritório de detetive particular é decadente. A dona da sala aí o pressiona pelo aluguel atrasado e os problemas financeiros só aumentam. O alívio aparece quando a Gwendolyn Stacy o procura para investigar o assassinato de seu pai, o Capitão George Stacy. Peter aceita o caso, garantindo algum dinheiro e também prometendo a si mesmo que fará justiça. Enquanto isso, a Tia May conversa com Peter e lhe dá conselhos sobre como combater o crime, já que ela sabe que ele é o Homem-Aranha. A investigação do Capitão leva o Peter até o necrotério, onde ele encontra inconsistências na morte do Capitão Stacy. Mais tarde, durante a noite, ele retorna vestido como Homem-Aranha no ar, para investigar melhor, mas a polícia prepara uma armadilha e o força a lutar para escapar. E aqui é a primeira vez que a gente está vendo eles colocarem a Gwen nesse universo no ar, nos quadrinhos. Mesmo assim, o Peter continua investigando. A Gwen, ainda sem saber da identidade secreta dele, revela a existência de um cofre escondido do seu pai, sugerindo segredos muito mais obscuros do que ela imaginava. No meio de tudo isso, o Peter tenta equilibrar suas duas vidas. A Tia May demonstra preocupação e o lembra da importância de ainda agir com humanidade e cuidado. Mas o perigo nunca fica distante por muito tempo. Pouco depois, o Homem-Aranha no ar enfrenta o criminoso conhecido como Platterbound, uma espécie aqui de morcego humano nazista, que aterroriza a feira mundial. A batalha termina com o vilão derrotado e preso pela polícia, enquanto a multidão corre atrás do dinheiro que o vilão tinha roubado, espalhado pelo chão. O Homem-Aranha tenta explicar aos policiais que está do lado deles, mas eles respondem que se isso fosse verdade, ele teria recuperado o dinheiro roubado. E o Peter vai embora frustrado. E aí, conforme o Peter vai continuando investigando sobre o pai lá da Gwen, ele chega numa verdade devastadora, de que George Stacy não era o policial e honesto que todos acreditavam. Na realidade, ele possuía ligações com a gangue do Escorpião e levava uma vida dupla cheia de segredos. Quando as peças finalmente começam a se encaixar, surge uma revelação assustadora. Os registros indicam que o próprio George Stacy pode ter sido morto pelo Miranha, incriminando mais uma vez o vigilante mascarado. Em seguida, temos mais um confronto do Miranha com mafiosos da cidade. Sem hesitar, o Homem-Aranha vira um carro e arremessa contra eles. Em seguida, encara um enorme atirador aqui num combate brutal. O Peter parte para cima do grandalhão e descarrega toda a sua fúria em socos violentos. Porém, o vilão espirra esse ácido verde que atinge a luva do Homem-Aranha e começa a corroer o material instantaneamente. Isso é o suficiente para ele se distrair e receber um golpe que o nocauteia. O Homem-Aranha realmente sofre um nocaute aqui e desperta momentos depois num telhado ali com a cabeça doendo e tudo mais. E 4 garotos de rua estão ao redor dele. Eles explicam que o tiraram dali depois que o Brutamontes o deixou inconsciente. Um dos meninos devolve o chapéu do Peter e outro entrega uma pedra brilhante estranha, encontrada nas docas onde a gangue do Escorpião apareceu. E o Peter percebe imediatamente que aquilo pode ser uma pista. E antes de ir embora, ele agradece aos garotos. No dia seguinte, a Gwen visita novamente o Peter para continuar investigando o assassinato de seu pai. Enquanto os dois analisam anotações e pistas, o Peter admite ter descoberto sinais de que o capitão escondia um arquivo secreto. Uma fotografia torta chama sua atenção, e atrás dela o Peter encontra um cofre escondido. Naquela noite, o Peter vai ao Clube Gata Negra. Lá ele encontra o Harry, um antigo colega de escola. E apesar de nunca ter se dado muito bem, esse Harry admite que eles precisam agora um do outro. Durante a conversa, ele reclama que há estrangeiros demais entrando no país, e chega a dizer que o discurso aí de um tal bigodudo dessa época faz sentido. O Harry então revela que vai acontecer um grande comício pró-americano no Madison Square Garden em alguns dias. E só por esses indícios aí, por esse papinho aí desse tal de Harry, eu já não continuaria mantendo contato com esse cara não, hein. Mas aí, depois no escritório, o Peter agora sim realmente tem uma visita, tem uma conversa agradável. Mary Jane aparece daquele jeito provocante. E ela admite que estava escutando escondida e pergunta sobre o caso que o Peter está trabalhando. O Peter fala sobre o caso da Gwen, então confessa estar perdido, mas a Mary Jane insiste que ele não deveria alimentar falsas esperanças na garota. Mas o Peter responde que quer descobrir toda a verdade sobre os policiais corruptos e espalhados pela cidade. Antes dela sair, ela ainda o provoca, lembrando que os dois já tiveram algo no passado, e que o Peter sempre desaparecia por meses por causa de suas responsabilidades. A história então muda para o Madison Square Garden, onde milhares de pessoas se reúnem para um tal comício pró-americano. Do lado de fora, manifestantes tentam impedir esse evento. Contudo, dentro do estádio, bandeiras nazistas cobrem as paredes, enquanto simpatizantes do regime lotam o local. O Homem-Aranha no ar invade o evento,
entrando por uma janela, e sente nojo ao ouvir o discurso que ecoa pelo estádio. Quando o homem se levanta para protestar e acaba espancado pelos seguranças, o Peter decide agir. E aí, quando o Homem-Aranha aparece e todo mundo vê ele, o caos explode nessa reunião. O Peter chega ironizando e criticando a retórica dessa ralé, até que surge um gigante usando uma máscara de gás. Chamando o Homem-Aranha de verme e exaltando a raça superior, o Brutamontes desfere um soco tão poderoso que cria uma onda de impacto pelo salão inteiro. O Peter é arremessado para trás, mas rapidamente retorna com um chute direto no peito do vilão. Ele então ativa um dispositivo em sua luva e libera um gás tóxico contra o Peter. Rapidamente o Miranha dispara enormes quantidades de teia sobre o corpo do inimigo, e também cobre o mecanismo da luva, bloqueando o vazamento do gás. O Peter continua envolvendo em camadas grossas de teia até transformá-lo num casulo, derrotando o inimigo. Exausto após um longo dia, o Peter retorna ao escritório e encontra a Gwen, esperando do lado de fora. Ela admite não suportar mais o silêncio vazio do apartamento depois de tudo que aconteceu, e então pergunta se o Peter pode ficar com ela naquela noite. Após alguns segundos em silêncio, ele apenas concorda com a cabeça. E a história depois corta para o Homem-Aranha invadindo o local, junto com aqueles garotos que tinham salvado lá a vida do Miranha, né, com aquela luta dos Brutamontes. E ele tá procurando um dos amigos daqueles garotos, um órfão que desapareceu depois que os meninos passaram a acreditar que nazistas o haviam levado. O Noir rastreou o garoto até um laboratório escondido. O Miranha invade o local bem na hora, lançando teias para todos os lados enquanto o laboratório explode num caos. O local é um labirinto cheio de experimentos, incluindo uma figura imóvel presa dentro de um pesado traje de mergulho. Durante a luta, um recipiente de vidro se quebra, liberando algo que parece um sistema circulatório preservado, até que aquilo se reorganiza na forma de um humanoide brilhante, feito de energia. A doutora desse laboratório, chamada Reg, solta a criatura contra o Homem-Aranha. O ser dispara rajadas de energia pelo laboratório enquanto os garotos salvam seu amigo e conseguem escapar. Conforme o lugar começa a desmoronar, a eletricidade explode pelas paredes. Mesas desabam e a figura no traje de mergulho cai no chão. O Homem-Aranha tenta revidar, mas percebe que seus socos atravessam o inimigo sem causar dano algum. O prédio então desaba no incêndio. A doutora Reg grita enquanto os escombros enterram o laboratório. Sem que ninguém perceba, a figura usando o capacete de mergulho simplesmente atravessa as chamas e vai embora calmamente. O Homem-Aranha escapa carregando a doutora Reg debaixo do braço e a entrega para a polícia. A gente então tem essa figura misteriosa que estava nesse traje de mergulho e tem o que seria talvez o Electro, uma nova versão dele aqui. E numa narração depois é dito que nenhum desses dois vilões que apareceram conseguiu ser capturados. Enquanto isso, o Peter destrói o próprio escritório de detetive particular, procurando desesperadamente por aquela gema desaparecida. A Gwen chega no local e o reencontro dos dois é carregado aí pela intimidade da noite anterior. A Gwen quer respostas sobre o caso que contratou o Peter para resolver, o assassinato de seu pai. O Peter hesita, mas acaba contando a verdade. O pai dela estava envolvido com gangues e afundado em dívidas. Ele então revela que durante um assalto, o George Stacy tentou matar o Homem-Aranha, e o Miranha o matou em legítima defesa. A Gwen fica completamente devastada. Em casa, o Peter conversa com a tia May sobre a Mary Jane, que seguiu em frente. A May pergunta se o Peter pretende contar a Gwen que ele é o Homem-Aranha. Ele se recusa. A May então alerta de que isso pode prejudicá-lo. Pouco tempo depois, aí é a vez agora da Mary Jane confrontar o Peter diretamente, furiosa por ele ter contado a Gwen que o Homem-Aranha matou seu pai. O Peter insiste que a honestidade importa e que a confiança não sobrevive a mentiras, enquanto a Mary Jane rebate dizendo que nem toda a verdade precisa ser revelada para manter um amor vivo. Mais tarde, o Peter tá bebendo num bar lá e ele encontra um dos seus informantes. E ele entrega uma pista pro Peter, de que uma célula então de seguidores alemães tá escondendo uma espécie de arma secreta dentro de uma igreja. E naquela noite o Peter vai até esse local, e ele encontra uma enorme estátua de pedra monstruosa, com uma gema faltando em um de seus olhos. Ele então percebe a verdade. Os papéis roubados de seu escritório eram a peça final do quebra-cabeça. E antes que ele consiga reagir, aquele ser de energia reaparece, surgindo do subterrâneo em uma explosão de energia. A luta atravessa a igreja e invade as ruas. Os socos do Miranha continuam não fazendo absolutamente nada, e o vilão absorve cada golpe e se recompõe instantaneamente. Observando melhor, o Miranha percebe algo importante. Embora o vilão se mova como líquido, as suas veias continuam conectadas. Daí o Noir o atrai até a Times Square. Em seguida, arremessa o vilão diretamente contra um gigantesco letreiro de neon. A colisão provoca uma explosão elétrica devastadora que engole o vilão. Depois da batalha, Peter e Gwen compartilham um momento romântico juntos. A Gwen admite que ainda precisa processar quem seu pai realmente era, mas diz que não quer se afastar do Peter. Então, ela revela uma última reviravolta.
Ela quer que o Peter descubra a identidade do Homem-Aranha. Ih, rapaz, aí realmente esse Peter aí não tem um minuto de folga. Seguindo essa notícia bomba, temos agora a aparição da versão noir do que deve ser o Shocker noir. Ele aparece no clube Gata Negra, dizendo que é o Sirius Gop, um caçador de fantasmas, vestido com equipamentos steampunk bizarros. Antes que alguém consiga reagir, ele começa a disparar para todos os lados, espalhando pânico entre os clientes. Percebendo que aquilo não é uma encenação, o Miranha entra em ação e derruba o golpe com um único soco. A curiosidade fala mais alto e o Miranha coloca os óculos dele. E descobre uma verdade aterrorizante: o clube realmente está cheio de fantasmas. Decidido que é melhor os civis nunca saberem disso, ele tira os óculos e carrega o golpe para fora do clube. E é bizarro porque é realmente só uma aparição aí que eles quiseram fazer do que seria essa versão talvez do Shocker. Isso nunca mais volta e que realmente ele via fantasmas. É isso. E enquanto isso, o Peter tá lá tendo que falar com a Gwen e ouvindo ela falar um monte de coisas negativas em relação ao Homem-Aranha. O Peter escuta em silêncio, consumido pela culpa, sabendo da verdade, mas incapaz de revelá-la. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, aquele paciente com a roupa de mergulho vaga pelas ruas. Ele confronta o grupo de homens e drena a vida de um deles, através de uma energia verde, deixando apenas um cadáver murcho para trás. De volta ao escritório, o Peter recebe um telefonema desesperado da Tia May, que ouviu no rádio notícias sobre esse tal assassino. Patrulhando os céus, o Homem-Aranha reclama internamente sobre ter sido arrastado para mais uma missão heróica por causa da ansiedade da Tia May. Então, um grito corta a noite. Num beco escuro, ele encontra um monstro do capacete de mergulho sobre outra vítima, e já resolve atacá-lo. Mas essa luta dá errado rapidamente. O Homem-Aranha chuta a criatura e, quebrando sua promessa com a May, ele dispara sua arma queima-roupa. As balas não fazem absolutamente nada. O monstro responde com uma explosão massiva de energia verde que drena as forças do herói e o lança violentamente contra uma parede. Completamente dominado, o Homem-Aranha é arremessado pelos ares até cair num telhado. Um zelador assustado encontra o seu corpo destruído pouco antes do Peter perder a consciência. Ele desperta mais tarde no apartamento de desconhecidos, cheio de bandagens e extremamente fraco. Uma garota chamada Ellen e o seu cachorro o recebem. Ela explica que o seu pai encontrou o Peter desacordado e o levou para casa para se recuperar. O Peter mente, dizendo que ele também foi atacado por aquele assassino, mas sai dali profundamente abalado. Só que aí ele percebe algo ainda mais terrível: os seus poderes desapareceram. Isso pode ser explicado porque depois a história nos mostra que tem um outro Miranha, que a gente vê que não é na verdade o real, de uma aparência mais monstruosa, que está realmente atacando as pessoas e ferindo elas, inclusive até matando algumas. Na casa da Tia May, o Peter aparece machucado e exausto. A May comenta casualmente que o Homem-Aranha esteve muito ocupado combatendo o crime, deixando o Peter confuso. Logo depois, a Mary Jane entra na sala, extremamente fria e desconfiada, exigindo saber o que o Peter está escondendo, e ela ameaça chamar a polícia. A tensão explode quando um vaso é quebrado na cabeça do Peter. Quem fez isso foi a Tia May. Enquanto isso, nas ruas, o falso Homem-Aranha continua sua carnificina, massacrando gangsters e drenando a força vital exatamente como um monstro de capacete de mergulho. As crianças testemunham aquele massacre e percebem horrorizados que aquele não pode ser o verdadeiro Homem-Aranha. De volta à casa do Peter, ele tenta desesperadamente explicar que aquele vilão roubou seus poderes. A Mary Jane não acredita, até que um boletim urgente interrompe o rádio dizendo que o Homem-Aranha está causando o caos na cidade. Aí tanto a Tia May quanto a Mary Jane viu que realmente tem alguém que está usando o traje de Miranha, e isso também confirma o medo do Peter, que tem alguém usando então a sua identidade para matar esses gangsters. Sem tempo a perder, o Peter vai até o apartamento da Gwen. Ela está aterrorizada com as notícias. O Peter pede uma arma e ela entrega o revólver de seu pai. Juntando as peças do quebra-cabeça, o Peter percebe um padrão. As gangues estão sendo exterminadas uma por uma, e a gangue do Escorpião provavelmente será a próxima. Enquanto Gwen e Peter se abraçam, fortes batidas ecoam pela porta do apartamento. Sem poderes e tomado pelo medo, o Peter olha para Gwen e diz para ela pegar uma arma. Um intruso mascarado, trajado igual ao Miranha, invade o apartamento da Gwen, arrombando a janela. E esse intruso aparece então chamando pelo nome da Gwen. Percebendo que a Gwen não vai conseguir atirar contra ele, o Peter entra na luta. O confronto é brutal e desesperado. Ele quebra uma cadeira nas costas do invasor, mas a madeira se despedaça e o Peter é arremessado pelo quarto. Rapidamente, ele entende a verdade. Esse Miranha tem os seus poderes. Sem alternativas, o Peter implora para a Gwen atirar, e ela finalmente dispara repetidas vezes. O intruso cai. O líquido verde se espalha pelo chão, e ao verificar o corpo, Peter percebe o impossível. O Homem-Aranha está morto, e quando remove a máscara, ele descobre horrorizado o rosto reanimado de George Stacy. E aí que o Peter continua juntando as peças desse quebra-cabeça.
que aquela cientista que ele invadiu o laboratório lá que estava com aquela criança, ela ressuscitou então o corpo do George Stacy e estava fazendo experimentos e usando o corpo dele para ser essa matéria-prima de talvez um soldado ali que eles queriam usar. E aí deu a coincidência dele sugar também os poderes ali do Homem-Aranha, né? O funeral do Capitão Stacy acontece sob uma atmosfera pesada, com a presença de policiais corruptos. Observando de longe, o Peter suspeita que toda a polícia está contaminada e que o próprio Stacy também fazia parte da corrupção. Sem confiar em ninguém, ele inicia sua própria investigação sobre a gangue do Escorpião e a rede de policiais. Disfarçado, ele se infiltra no clube Gata Negra e ouve policiais discutindo uma nova ordem mundial. Uma reunião secreta e um gigantesco ídolo de pedra que precisa de uma gema perdida para ser ativado. Determinado, Peter veste novamente o uniforme de Homem-Aranha no ar. E vai até a igreja, né? E a escala sem poderes, exausto e vulnerável. Lá dentro, escondido entre as vigas, ele testemunha então uma operação de alemães completa. No centro do templo, uma enorme estátua de pedra aguarda a ativação. E aí o que fica claro é que essa gangue do Escorpião na verdade era uma fachada lá para os adoradores do Bigodudo. E um comandante mascarado dessa ordem fala então sobre liberar uma criatura que está presa nessa estátua e que só precisa ser ativada. E o Peter está se dando conta, né, que ele é apenas um homem comum sem poderes contra um exército inteiro. De repente, as portas da igreja explodem. Uma mulher de vermelho, armada com um lança-chamas, invade o local junto com outras gangues que queriam vingança aí contra o caos que esse grupo fez, declarando guerra a eles. O caos toma conta do salão. No meio da luta, o Peter acaba caindo, enquanto um sentimento familiar retorna. O sentido aranha. Instintivamente ele dispara uma teia. Os seus poderes voltaram na hora certa. Ele se levanta e entra na batalha como Homem-Aranha novamente, desarmando a mulher de vermelho e enfrentando os comandantes daquela ordem. Com um golpe final, ele derrota o comandante, mas algo horrível acontece. A cabeça do inimigo explode num enxame de baratas, revelando que ele nunca foi humano, apenas uma infestação disfarçada. O Homem-Aranha usa um lança-chamas para destruir o enxame, enquanto a igreja inteira entra em colapso. A criatura foge aos gritos. A polícia prende sobreviventes do conflito do lado de fora. O Homem-Aranha então consegue acabar com aquele grupo infiltrado então em Nova York e também ter seus poderes aí de volta. Depois o Peter conta a Gwen a verdade completa sobre seu pai. Devastada, ela decide deixar a cidade para lidar com a verdade e se afastar do legado manchado de seu pai. Ela e Peter se despedem em silêncio. Mais tarde, o Peter visita o túmulo de Ben Parker com a tia May, e ela o tranquiliza, dizendo que mesmo sem poderes, ele ainda fez a diferença, e trouxe esperança às pessoas. Por fim, caminhando com a Mary Jane, o Peter encontra uma garota chamada Suzu, segurando uma gema brilhante encontrada no lixo, exatamente a mesma joia lá que os alemães estavam procurando. Percebendo o perigo e a ironia do destino, o Peter decide deixá-la com a criança. Encerrando assim, então, galera, a última minissérie que a gente teve notícias aí do Miranha no ar, e também essa história completa aqui de tudo que aconteceu com ele de mais significativo nos quadrinhos ao longo dos anos. Embora um personagem tão bem recente, né, ele realmente teve muitas minisséries, até mais que muitas outras versões alternativas que o público conhece. Agora é ver se a popularidade aí do herói realmente vai crescer bastante com a série. Então deixa aqui nos comentários se você curte o personagem, gostou dessas histórias, conhecia ela, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos aqui o clube de Seja Membros no YouTube. Vire membro e tenha acesso a várias recompensas incríveis, como o grupo no WhatsApp e também lives exclusivas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.